Efeitos físicos. Simbioses espirituais. Compreendendo-se que toda criatura se movimenta no seio das emanações que lhes são peculiares, intuitivamente perceberemos os processos simbióticos, dentro dos quais se efetua a influenciação das inteligências desencarnadas, que tomam alguém para instrumento de suas manifestações. Muitas vezes, essa ou aquela individualidade, ao reencarnar, traz nos seus próprios passos a companhia invisível dessa ou daquela entidade, com a qual se mostre mais intensamente associada em tarefas e dívidas diferentes. Harmonizadas na mesma onda mental, é possível sentir-lhes a integração, qual se fosse hipnotizador e hipnotizado em processo de ajustamento. Se a personalidade encarnada acusa a possibilidade de larga desarticulação das próprias forças anímicas, encontramos aí a mediunidade de efeitos físicos, suscetível de exteriorizar-se em graus diversos. Eis porque comumente somos defrontados na Terra por jovens mal saídos da primeira infância, que com eles se afinam na produção dos fenômenos físicos de espécie inferior, servindo de medianeiros a desencarnados menos esclarecidos. Como sejam batidas, sinais de relocamentos e vozes de feição espetacular. É certo que semelhantes evidências do plano extrafísico se devam, de modo geral, a entidades de pouca evolução, por parte humanizadas aos médios naturais a que se condicionam, entremostram-se entre os homens. A maneira de caprichosas crianças, em afetos e desafetos, desgovernados, bastando às vezes simples intervenção de alguma autoridade moral, através da exortação ou da prece, para que as perturbações em andamento cessem de imediato. Tal eclosão de recursos medianímicos, capaz de ocorrer em qualquer idade da constituição fisiológica, independe de quaisquer fatores de cultura, da inteligência ou de aprimoramento da alma. Por filiar-se a fatores positivamente mecânicos, tal qual ocorre nas demonstrações públicas de agilidade ou de força em que um ginasta qualquer
com treinamento adequado, apresenta variadas exibições. Médium teleguiado. Imaginemos que persista na individualidade encarnada a fácil desassociação das forças anímicas. Nesse caso, temo-la habilitada ao fornecimento do ectoplasma ou plasma exteriorizado. De que se valem as inteligências desencarnadas para a produção dos fenômenos físicos que lhes denota a sobrevivência? Chegada a esse ponto, se a criatura deseja cooperar na obra do esclarecimento humano, recebe do plano espiritual um guarda vigilante, mais comumente chamado o guia, segundo a apreciação terrestre. Guarda esse, porém, que diante da esfera extrafísica tem as funções de um zelador ou de um mordomo. Responsável pelas energias do medianeiro, sempre de posição evolutiva semelhante. Ambos passam a formar um circuito de forças sob as vistas de instrutores da vida maior, que os mobilizam ao serviço da beneficência e da educação. Em muitas circunstâncias, com pleno desdobramento do corpo espiritual do médium, que passa a agir a feição de uma inteligência teleguiada. Daí nasce a possibilidade da constituição dos círculos de estudo das ocorrências de materialização. Com os fenômenos de telecinesia a começarem nos REPs e a culminarem na ectoplasmia visível. Dificuldades do intercâmbio. Não podemos esquecer que o campo de oscilações mentais do médium envoltório natural e irremovível que ele pulsa do espírito. É o filtro de todas as operações dos fenômenos físicos. Incorporam-se-lhe ao dinamismo psíquico os contingentes ectoplásmicos dos assistentes, aliados a recursos outros da natureza. Mas ainda aí os elementos essenciais pertencem ao médium que, consciente ou inconscientemente, pode interferir nas manifestações. A exteriorização dos princípios anímicos nada tem a ver em absoluto com o pensamento moral. Cumpre destacar, assim, as dificuldades para a manutenção de largo intercâmbio dilatado e seguro, neste terreno.
basta leve modificação de propósito na personalidade medianímica seja em matéria de interesse econômico ou de conduta afetiva, para que se lhe alterem os raios mentais. Verificada semelhante metamorfose, esboçam-se-lhe na aura ou fulcro energético formas de pensamento, por vezes em completo desacordo com o programa traçado no plano superior. Ao mesmo tempo que perigos consideráveis assomam na esfera do serviço a fazer. De vez que a transformação das ondas mediúnicas imprime novo rumo à força exteriorizada, que desse modo, em certas ocasiões, podem ser manuseadas por entidades desencarnadas. Em tais sucessos, perturbações variadas podem ocorrer, desencorajando experiências magnificamente encetadas. Médium e assistentes. Todavia, é imperioso anotar que não somente o fulcro mental do médium intervém nas atividades em grupo. Cada assistente aí comparece com as oscilações que lhe são peculiares, tangenciando a esfera mediúnica em ação. E se os pensamentos com que interferem nesse campo diferem dos objetivos traçados, com facilidade se erige igualmente em fator alternante por insinuar-se de modo indesejável nos agentes de composição da obra esperada, impondo desequilíbrio ao conjunto. Qual acontece ao instrumento desafinado numa orquestra comum. Disso decorrem os embaraços graves para o continuismo eficiente dos agrupamentos. Que se formam na Terra para as chamadas tarefas de materialização. Se as entidades espirituais sensatas e nobres estão dependentes da faixa de ondas mentais do médium, para a condição correta das forças ectoplasmáticas dele exteriorizadas, o médium depende também da influência elevada dos circunstantes para sustentar-se na harmonia ideal. É por isso que, se o medianeiro tem o espírito parcialmente desviado da meta a ser atingida, sem dificuldade se rende invigilante
às solicitações dos acompanhantes encarnados. Quase sempre imperfeitamente habilitados para os cometimentos em vista, surgindo então as fraudes inconscientes. Ao lado de perturbações outras, de que se queixam, aliás, inconsideradamente, os metapsiquistas. Pois, lidando com agentes mentais longe ainda de serem classificados e catalogados em sua natureza, não podem aguardar equações imediatas como se lidassem com simples números. Lei do campo mental. Lamentam-se amargamente os metapsiquistas de que a maioria dos fenômenos mediúnicos se encontram eivados de obscuridades e extravagâncias, e de que, por isso mesmo, a doutrina da sobrevivência para eles se mostra repleta de impossibilidades. Estabelecem exigências e, depois de atendidos, acusam a instrumentação medianímica de criar personalidades imaginárias. Exageram a função dos chamados poderes inconscientes da vida mental. Estranhando que a força psíquica, como recurso mediador entre encarnados e desencarnados, não procede na balança da observação humana, a maneira, por exemplo, das combinações do cloro com o hidrogênio. Com referência ao assunto, é imperioso salientar que se desconhece ainda no mundo a lei do campo mental que rege a moradia energética do espírito, segundo a qual a criatura consciente, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências a que se afeiçoe. Cada mente é como se fora um mundo de per si, respirando nas ondas criativas que despede ou na psicosfera em que gravita para esse ou aquele objetivo sentimental, conforme os próprios desejos, sem que a lei de responsabilidade não subsistiria. Um médium, ainda mesmo nas mais altas situações de amnésia cerebral do ponto de vista fisiológico, não está inconsciente de todo na faixa da realidade espiritual e agirá sempre, nunca a afeição de um autômato perfeito, mas na posição de uma consciência limitada às possibilidades próprias e às disposições da própria vontade. Futuro dos fenômenos físicos. No entanto, devemos declarar que conhecemos, em vários países,
algum círculo de ação espiritual, nos quais a sinergia das oscilações mentais entre médios, assistentes e entidades desencarnadas se ergue a níveis convenientes. A ciência humana, porém, caminha na direção do porvir. Facultando acontecimentos de profunda significação nas províncias do espírito, não obstante, até certo ponto, servirem apenas como índice de poder mental, ou de simples informações sem maior proveito para a humanidade. Tal o mecanismo compreensivelmente fechado em que se encerram a nós, os espíritos desencarnados, interessa no plano físico mais ampla sublimação. Para que façamos ajustamento de determinados princípios mentais com respeito à execução de tarefas específicas. E aos encarnados interessa a existência em plano moral mais alto para que defina, com exatidão e propriedade, a substância ectoplasmática. Analisando-lhe os componentes e protegendo-lhe as manifestações, de modo a oferecerem às inteligências superiores mais seguros cabedais de trabalho, equacionando-se com os homens e para os homens a prova inconteste da imortalidade. Estudando a mediunidade, Martins Perávola.